Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da Liturgia da Palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. É só você digitar Paulo Roberto Maciel, e chega ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Se quiser ir direto ao Instagram, é @Paulo Roberto Maciel 6 /. Neste vídeo, liturgia referente ao dia 19 de março de 2025, quarta-feira, dia de São José, esposo da Virgem Maria, padroeiro universal da Igreja. É um dia especial, hein? No ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou até mesmo com a camiseta aqui. Vou até tirar o roxo, que é da quaresma, porque trata-se de uma missa especial, mesmo que nós continuemos na quaresma, mas tira-se o roxo neste dia para colocar o branco. Os paramentos litúrgicos, então, são brancos, ok? Mas o roxo é o tom da quaresma, tá bom? Que nós continuamos, mas neste dia é uma homenagem especial a São José. Bem, na missa temos o Glória, eu creio, o prefácio próprio e o ofício da solenidade. Primeira leitura. Leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos do 4 ao 5a, 12 ao 14a e 16. O tema deste livro, deste trecho, pelo menos, é: o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Naqueles dias a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, quando chegar o fim de teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 88 na Bíblia Vulgata e 89 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 2º ao 3º, 4º ao 5º, 27 e 29, refrão 37. Eis que a sua descendência durará eternamente. Vamos repetir o refrão? Eis que a sua descendência durará eternamente. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eis que a sua descendência durará eternamente. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor, para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Eis que a tua descendência durará eternamente. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai. Sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Eis que a sua descendência durará eternamente. Repitamos: eis que a sua descendência durará eternamente. Segunda leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 4. Os versículos são os seguintes: 13, 16 a 18 e 22. O tema deste trecho da carta é: contra toda a humana esperança, ele firmou-se na fé. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé.
que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. E a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Evangelho agora. Antes nós vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. O Evangelho que nós proclamaremos é o escrito por São Mateus, capítulo 1, versículos 16, 18 a 21 e 24a. Mas pode ser também o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos do 41 ao 51a. Mas nós vamos aqui ficar com Mateus. Vamos aclamar com o Salmo 83, na Bíblia Vulgata 84, na de Jerusalém, e o versículo 5. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Repitamos: louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre eles hão de vos louvar. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre eles hão de vos louvar. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Evangelho de São Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, à interpretação do texto. Este comentário está no livro Igreja em Oração, Nossa Missa no Dia a Dia. Assim como a vida de Maria só pode ser verdadeiramente compreendida à luz da vida de Jesus, assim também a vida de São José só pode ser entendida à luz das vidas de Jesus e de Maria. A primeira e a segunda leituras aludem a José como o descendente de Abraão e de Davi, de quem viria o Salvador. Mas o papel de José na história da salvação não se limita a isto. De fato, ao acolher Maria como sua esposa e Jesus como seu filho, José se tornara o salvador do Salvador, livrando de um destino infame Maria e Jesus. E quanto mais José se esforçava em salvá-los, mais era ele próprio salvo. Acolher Jesus e Maria fez com que José descobrisse sua bela e exigente vocação, a de ser esposo de uma mulher destinada a ser virgem para sempre e pai
de um filho que não nascera de sua carne. Foi neste contexto tão imensamente abençoado e aparentemente absurdo que José ia sendo salvo, perdoado e redimido de seus pecados. Como São José, nós também somos chamados a acolher Jesus e Maria e a deixar que eles nos transformem. A presença de Jesus e Maria em nosso meio é uma bênção e um desafio. Será que conseguiremos nos deixar ser amados, perdoados, redimidos, como fez São José? Peçamos esta graça dele e de toda a sagrada família de Nazaré. Olha, dentro da humilde família de Nazaré, José era, em certo sentido, mais humilde. Homem silencioso, não há uma única palavra dele preservada na Escritura. Obediente à vontade de Deus, manifestada pela voz do anjo nos sonhos, e justo. Embora filho de Davi, mostrou-se contente de viver e agir como servo da serva do Senhor, totalmente entregue às necessidades de Maria e de seu filho, de quem assumiu a paternidade. Hoje em dia a Igreja reconhece o papel central e ativo de José na formação humana e espiritual de Jesus. A obediência, interioridade e humildade de Jesus foram aprendidas pela convivência diária com São José e pelo fiel cumprimento por parte dele e de seu papel paterno em formar o caráter do jovem Jesus. Em José, o menino Jesus percebeu pela primeira vez o rosto de seu eterno Pai. O Papa Pio IX designou padroeiro da Igreja Universal em 1870, e ele é também venerado como padroeiro das famílias e também dos pais. Vamos agora, então, um pouquinho mais da história de São José e depois outros santos do dia. Entre os santos, São José foi o mais querido pelo coração de Jesus, que o amou como um filho que ama o próprio pai. São José, protetor das famílias e dos trabalhadores, é festejado 2 vezes por ano, dia 19 de março com o nome de esposo de Maria e dia 1º de maio com o nome de São José Operário. A primeira definição de José que encontramos no Evangelho de Mateus é homem justo. O noivo de Maria, diante da inexplicável gravidez da sua noiva, não pensa no próprio orgulho ou na sua dignidade ferida, pelo contrário, pensa salvar Maria da malvadez das pessoas, da lapidação a qual podia ser condenada. Ele não quis repudiá-la publicamente, mas deixá-la em segredo. Porém, naquela sua angústia compreensível e naquele sofrimento, o amor de Deus vem ao seu encontro através de um anjo que foi aliviá-lo e sugerir-lhe a escolha mais justa e não medo. Não temas receber Maria, tua esposa, porque o que nela está gerado é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Um anjo acompanha José nos momentos mais difíceis da sua vida. A sua atitude diante das palavras do mensageiro celeste foi de confiante obediência. Recebe Maria como sua esposa, e depois do nascimento de Jesus, o anjo volta a advertir-lhe sobre o perigo da perseguição do rei Herodes. Então, de noite, ele fugiu com sua família para o Egito, um país estrangeiro onde deveria começar tudo de novo e procurar um trabalho. Mateus, no capítulo 13, fala da sua profissão de carpinteiro, quando os habitantes céticos de Nazaré se perguntam: não será este o filho do carpinteiro? Assim ele ganha a confiança dos vizinhos. E quando o anjo volta, mais uma vez, para avisar-lhe da morte de Herodes, convidando-o a regressar para Israel, ele tomou consigo sua mulher e seu filho e se refugiou em Nazaré, na Galiléia, sob a orientação do anjo. Sem dúvida alguma, José amou Jesus como se ama um filho, com a ternura que um pai tem por seu filho. Tudo o que José fez foi proteger e educar o misterioso menino, obediente, sábio, que lhe fora confiado. Educar Jesus, a imensa desconformidade de uma tarefa de dizer ao Filho de Deus o que é justo e o que é injusto, deve ter sido difícil para ele, humanamente falando,
ter que procurá-lo com aflição por 3 dias no templo, onde ele tinha ficado sem avisar seus pais, para discutir com os doutores da lei, e ter que ouvir daquele menino de 12 anos: não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Este é um tipo de perplexidade que todo pai sente quando percebe que seus filhos não lhes pertencem e que o destino deles está nas mãos de Deus. José não aparece em nenhum dos 4 evangelhos durante a vida pública de Jesus, nem no Calvário ou no momento da ressurreição. Por isso, deduz-se que tenha morrido antes que Jesus iniciasse sua pregação. Segundo a tradição, José teria morrido circundando Jesus e Maria. Ou melhor, circundado por Jesus e Maria, abraçado por Jesus e Maria. Por este motivo é invocado também como protetor dos moribundos, dos doentes que estão na hora da morte, uma vez que todos nós gostaríamos de deixar esta terra tendo ao nosso lado Jesus e sua mãe, a Virgem Maria. São José, rogai por mim. São José, rogai por nós. Beato do dia 19 de março, Beato Isnardo de Campo, presbítero. Beato é quando está a apenas 1 grau da canonização, é o bem-aventurado, já passou por servo de Deus, é bem-aventurado e falta chegar à canonização. Ele foi presbítero, que significa padre, sacerdote, e faleceu em 1244. Foi um religioso dominicano que fundou em Pávia, na Itália, um convento de sua ordem. Beato do dia 19 de março é André Galerani, leigo, faleceu em 1251. Ele fundou com os próprios recursos o Hospital da Misericórdia em Siena, na Itália. Ali congregou vários companheiros que, como leigos sem votos, se dedicaram aos pobres e enfermos. Beato do dia 19 de março, Beato João Burali de Parma, presbítero. Faleceu em 1289. Foi um padre, um sacerdote, um religioso franciscano, a quem o Papa Inocêncio IV enviou como legado aos gregos. Ele foi para lá a fim de tentar restaurar sua comunhão com os latinos. Beata do dia 19 de março é a Beata Sibilina Biscossi. Foi virgem e faleceu em 1367. Ficou cega aos 12 anos. Aos 15, Sibilina fez-se terciária dominicana e viveu durante 65 anos numa pequena cela próxima à igreja dos frades pregadores em Pávia, na Itália, iluminando com sua luz interior numerosas personalidades que a ela recorriam em busca de conselho. Beata Sibilina Biscossi, rogai por mim, rogai por nós. Beato do dia 19 de março é o Beato Marcos de Márquio de Montegallo, presbítero, padre, sacerdote, falecido em 1496. Um ano após contrair matrimônio, sua esposa se tornou Clarissa. Olha que interessante, e ele, franciscano. Beato do dia 19 de março é Narciso Turcan, sacerdote e mártir, faleceu em 1942. Narciso foi um franciscano preso na Polônia pelo regime nazista e deportado para o campo de concentração de Dachau, onde morreu. Beato Narciso Turcan, rogai por nós, rogai por mim. Beato do dia 19 de março é Marcelo Callo, mártir, faleceu em 1945. O Beato Marcelo Callo foi um jovem leigo francês, enviado por pertencer a associações católicas para o campo de concentração de Mauthausen, na Áustria. Ali morreu exausto pelos trabalhos forçados. Olha aí, um mártir de Cristo num campo de concentração. Beato Marcelo Callo, rogai por mim, rogai por nós.
Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando imploramos algo, suplicamos. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 respostas devemos acatar, afinal de contas estamos lidando com o Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Quando falamos a Deus, estamos falando com a Santíssima Trindade. Estamos lidando com o Criador, com o Redentor, com o nosso Paráclito. Qualquer resposta temos que acatar. Nosso Pai na Terra também nos dá um não. Então, se for um não para você, acate, respeite. Saiba que o não de Deus será bom para nós, ainda que não seja naquele momento, será futuramente. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranatá, ou Maranata. Nós colocamos a sílaba tônica na última. Maranatá. Nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes colocam a sílaba tônica no Maraná, no na, Maraná. Mesmo assim, não importa, Maranata ou Maranatá, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado. Creia em Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade. 3 pessoas numa só divindade, numa só essência divina, numa só natureza divina. É como 3 folhinhas que estão grudadas numa haste, num tronco. Aquelas 3 folhinhas estão ali, mas são alimentadas por aquele tronco. Creia no mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo. Ruach HaKodesh. Seja batizado e arrependa-se dos seus pecados diariamente, porque ninguém sabe a hora da morte. E temos que entrar no céu se estivermos nessas condições, sendo batizados, crendo em Deus, em Jesus como Deus, e também arrependendo-nos dos nossos pecados, nossas iniquidades. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel. Maciel vai ao YouTube com mais de 10 mil vídeos, Instagram, Facebook e blog. O blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz de Cristo Jesus, a paz de Deus, a paz de meu Senhor.